Você já se perguntou quantas versões de si mesmo você inventou para ser aceito? Quantas vezes você se traiu, em silêncio, apenas para ser querido por quem nunca te enxergou de verdade? E se eu te dissesse que o preço da aprovação é a sua própria alma, e que o respeito só nasce quando você está disposto a ser odiado? É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. A frase é de Nicolau Maquiavel, mas poderia muito bem ser sussurrada por aquela parte sua que você esconde do mundo, aquela que já cansou de sorrir quando queria gritar, a que se cala para manter a paz, mesmo que a guerra dentro do peito esteja devastando tudo. Todos nós, em algum ponto, nos curvamos. Aceitamos migalhas emocionais, engolimos o orgulho, oferecemos gentileza esperando amor. Mas, por trás dessa bondade compulsiva, esconde-se uma verdade desconfortável, o medo visceral de não sermos aceitos. E é esse medo, esse desejo infantil de ser querido, que torna você previsível, substituível, frágil. Você já percebeu que os que mais são respeitados não são necessariamente os mais doces? São os que impõem presença mesmo em silêncio, aqueles cuja ausência pesa mais que a presença de muitos. Eles não se explicam, não suplicam, eles não precisam ser queridos, porque aprenderam que respeito nasce quando você para de mendigar afeto. O mundo, infelizmente, não respeita quem se dobra demais. E o que Maquiavel entendeu, há mais de 500 anos, é que a política das relações humanas não se sustenta na bondade, mas na percepção de poder. Sim, é cruel, mas é verdade. A proposta deste vídeo não é ensinar você a ser cruel, é revelar a fraqueza escondida por trás da gentileza sem limites. É mostrar que, enquanto você estiver tentando agradar todos, estará traindo a si mesmo. E ninguém respeita um traidor de si. Ao longo desta jornada, vamos juntos atravessar os bastidores sombrios da psicologia social, os espelhos distorcidos do comportamento humano e mergulhar nas palavras de pensadores que viveram à beira do abismo, como Maquiavel, Foucault, Jung e Dostoiévski. E talvez no fim você perceba que o verdadeiro respeito só começa quando termina a necessidade de ser amado. Agora feche os olhos por um instante. Imagine uma versão sua que não pede desculpas por existir, que entra num ambiente e muda o clima, sem dizer uma palavra, que olha nos olhos e não se curva, porque sabe o próprio valor. Essa versão está viva dentro de você. Esquecida, talvez. Silenciada, com certeza, mas viva. Neste momento, tudo o que ela precisa é ser despertada. Respire fundo e venha comigo. Você não percebeu quando começou? Foi sutil. Talvez quando disseram que você era legal demais. Ou quando, ao discordar, você viu o desconforto no rosto de alguém e recuou. É assim que nasce a doença de ser querido. Não com uma dor súbita, mas com pequenos silêncios que você engole para não ser rejeitado. No início, parece inofensivo. Você cede, você entende, você se adapta e, aos poucos, você desaparece. Ser querido virou um vício, um mecanismo, uma armadilha que se esconde sob o nome de empatia, mas que, na verdade, tem cheiro de medo. Medo de desagradar, medo de ser deixado, medo de descobrir que, sem o papel de bonzinho, talvez ninguém fique. Mas aqui está a verdade que ninguém teve coragem de te dizer. Quanto mais você tenta agradar, menos valor você tem. E não é porque o mundo é cruel, é porque o ser humano, por instinto, despreza o que é fácil, o que é previsível, o que nunca se impõe. Você já notou como aqueles que mais são respeitados são também os que mais dizem não? Não é arrogância, é autoconsciência. Eles conhecem seus limites. E quem conhece os próprios limites, impõe os dos outros. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme em si mesmo é exatamente o que te liberta. E talvez seja isso que você precise agora. Aceitar que existe uma parte sua que está cansada de ser acessível demais. Que não quer mais sorrir quando sente vontade de sumir. Que não aguenta mais ser o ombro de todos e o próprio vazio de si. Porque todo favor que você faz, engolindo sua verdade, cada vez que você engessa sua vontade para não incomodar, é como se dissesse ao mundo: eu valho menos que você. E o mundo acredita. Você se torna previsível. Eles sabem que você vai dizer sim, mesmo querendo dizer não. Sabem que você vai perdoar, mesmo quando não deveria. Sabem que você estará lá, mesmo que eles não mereçam sua presença. Isso não é nobreza, é autonegligência,
E o pior, eles não te respeitam por isso, te usam, te testam e te descartam. Porque quando você coloca o amor dos outros acima do seu autorrespeito, você vira um espelho rachado, reflete o que esperam, mas não sustenta quem é. Maquiavel, em O Príncipe, afirmou: os homens em geral julgam mais pelos olhos que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos sabem sentir. Todos veem o que você parece ser, poucos percebem o que você realmente é. A verdade é essa: o mundo vê o que você projeta. Se você se mostra carente de aceitação, se você se esconde atrás de gentilezas forçadas, você ensina às pessoas exatamente como te tratar. E não espere que sejam gentis com isso. A doença de ser querido é sorrateira. Ela te convence de que está tudo bem, que ser bom é suficiente. Mas no fundo, ela vai te adoecendo em silêncio, até que um dia você acorda e percebe que ninguém te leva a sério, nem mesmo você. Mas há cura, e ela começa com um ato radical de lucidez. Parar de tentar ser querido, parar de mendigar sorrisos, parar de sacrificar sua verdade em troca de aprovação. Você não está aqui para ser amado por todos. Você está aqui para ser inteiro, mesmo que isso custe a simpatia dos superficiais, mesmo que isso faça alguns se afastarem, porque os que restarem, esses sim, te verão de verdade. E respeitarão não o que você oferece, mas o que você é. Agora me responda. Você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que, por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência. E tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga, e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou, descreve como uma virada de chave interna. Clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Ninguém te contou isso, mas cada vez que você diz sim querendo dizer não, uma parte de você morre. É sutil, como um suspiro sufocado no escuro. Mas acontece. Você cede um pouco mais do seu espaço, da sua paz, da sua dignidade, e faz isso com um sorriso no rosto, enquanto por dentro está se esvaziando. Limites. Essa palavra que soa dura, quase agressiva, mas a ausência dela é o que transforma sua vida num território ocupado, onde qualquer um entra, mexe, bagunça e sai sem fechar a porta. Maquiavel entendeu isso antes de qualquer coach ou terapeuta moderno. O respeito não vem da bondade, vem da percepção de consequência. Não é o quão legal você é que define como será tratado, é o que acontece quando te desrespeitam. O ser humano, por natureza, testa até onde pode ir. Testa se você vai reagir. E se não houver resistência, se tudo for permitido, ele aprende. Que você não vale nada, não porque você não valha, mas porque não cobra o que vale. Você já reparou como as pessoas que mais admiramos não são aquelas que agradam a todos, mas sim aquelas que têm uma firmeza silenciosa, que olham nos olhos e, sem elevar a voz, deixam claro: comigo não. Essas pessoas não ameaçam, elas imprimem presença. E presença, ao contrário do que muitos pensam, não vem do volume, vem do limite. Foucault dizia que o poder está nos corpos, nos gestos, no espaço, e impor limites é um gesto corporal, emocional, simbólico. É uma forma de dizer ao mundo: eu existo, e não estou aqui para ser atravessado, mas é preciso coragem, porque ao impor limites você vai desagradar, vai decepcionar os que te amavam pelo que podiam tirar de você, vai perder amizades que só existiam enquanto você era conveniente. E aí, meu caro, surge o dilema: você prefere ser querido ou respeitado? Ser querido é confortável, mas é raso. Respeito, por outro lado, tem profundidade, mas exige renúncia. Renunciar à aprovação fácil, renunciar à máscara do bonzinho, renunciar ao medo de ficar só. Jung falava da sombra.
esse lado oculto que a gente reprime para se encaixar, mas é justamente nela que mora a nossa força. Impor limites é permitir que sua sombra sente à mesa com você, é aceitar que dentro do seu coração gentil também mora uma fera, não para machucar, mas para proteger. E aqui vai uma verdade crua. Você não precisa explicar seus limites, nem justificar por que algo te incomoda. Limites não são debates, são fronteiras, e fronteira, quando explicada demais, vira sugestão. Pare de dar 3 chances, pare de ser pedagógico com quem só te fere, pare de ser compreensivo com quem repete os mesmos erros. O respeito nasce no primeiro não firme, na retirada silenciosa, na ausência que ensina mais do que qualquer discurso. Maquiavel disse: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Traduzindo, as pessoas sentem mais a consequência do que o discurso moral. É quando você some, quando você corta, quando você recolhe seu valor, que elas aprendem. Você quer ser respeitado? Comece sendo intolerante com o desrespeito, mesmo que isso te deixe sozinho, mesmo que sua voz trema, mesmo que tudo em você grite para ceder. Aos poucos você vai perceber. Sua energia é preciosa, seu tempo é sagrado, sua presença é um privilégio, e quem não souber reconhecer isso, que aprenda com a sua ausência. Todo ser humano usa uma máscara, não por maldade, mas por sobrevivência. Desde crianças, aprendemos a observar o que agrada, o que irrita, o que gera carinho, e moldamos nossos gestos, palavras e até silêncios para caber no espaço onde desejamos permanecer. Essa máscara social é muitas vezes confundida com identidade, mas ela é só a performance, e quanto mais medo temos de ser rejeitados, mais nos agarramos a ela. O problema é que essa máscara, ao invés de nos proteger, nos aprisiona. Maquiavel, em O Príncipe, provocava sem piedade. Se é melhor ser amado ou temido? Os homens amam a vontade deles, mas temem a vontade do príncipe. Em outras palavras, o amor é volátil. O respeito, quando nasce do temor, do limite, da presença da autoridade, tende a ser mais sólido. Mas calma, temido aqui não é sinônimo de tirano. É a aura de alguém que carrega consequência. Alguém que não precisa levantar a voz para que todos escutem. Só que a sociedade moderna nos ensinou o oposto. Seja amável, seja doce, seja compreensivo, seja querido. E por trás disso, o subtexto é claro. Seja manipulável. Porque quanto mais você precisa do amor dos outros, mais frágil você se torna, mais dependente, mais inseguro. E o que Maquiavel propôs não foi um convite à crueldade, mas à lucidez. Ele nos mostrou que há poder na distância, na frieza estratégica, na imprevisibilidade. Você nunca vai ser respeitado se estiver o tempo todo tentando ser amado, porque o amor que se pede, se perde, e o respeito que se exige, se constrói. Foucault, em sua análise sobre o poder, dizia que o poder circula, não é algo que se possui, mas algo que se exerce. Ou seja, respeito não se conquista só com afeto, se conquista com postura, com a capacidade de frustrar expectativas alheias sem se corroer por dentro. Dostoiévski foi ainda mais fundo. As pessoas falam muito da dor dos ofendidos, mas esquecem da dor de quem finge para não ofender. E aqui estamos nós, cansados de fingir, de sorrir com os olhos mortos, de ser gentis por medo e não por escolha. Existe um momento na vida em que a dor de continuar sendo o bonzinho ultrapassa o medo de ser mal interpretado, e quando esse momento chega, algo dentro de você desperta. Você percebe que a máscara não te protege mais, ela te limita. O dilema entre ser amado ou temido é, na verdade, um espelho da sua relação com o próprio valor. Se você acredita que só será aceito sendo gentil, dirá sim quando deveria dizer não. Se você entender que o respeito nasce da firmeza, da clareza, da renúncia a agradar, então estará pronto para assumir sua verdadeira força. E sim, alguns vão te odiar por isso, mas esses nunca te amaram de verdade. Eles amavam o que podiam controlar em você. Lembre-se, a máscara pode até te dar abrigo, mas ela também rouba seu rosto, e o dia que você ousar tirá-la, vai descobrir que o seu olhar
nu, verdadeiro, sem ensaio, é infinitamente mais poderoso do que qualquer performance. E então o respeito virá, não como um pedido, mas como uma consequência inevitável da sua presença real. Liberdade psicológica. Duas palavras bonitas, mas que doem. Porque a liberdade real, aquela que começa dentro da mente, exige uma morte, a morte da sua necessidade de ser aceito. Você já percebeu como vive vigiado, mesmo quando está sozinho? Você se controla, se edita, se mede, como se um tribunal invisível estivesse o tempo todo julgando seus pensamentos, suas reações, seu jeito de existir. Esse tribunal tem muitos rostos. Os pais que te ensinaram que ser bom é nunca dizer não. Os colegas que te validam quando você se adapta. O parceiro que te elogia quando você se anula. Os likes nas redes sociais que dizem quem você deve ser. E a cada vez que você age para agradar esse tribunal, você entrega um pouco mais da sua alma. Você se torna um escravo da imagem, da aceitação, da falsa harmonia. Mas aqui está a parte mais cruel. A validação que você busca fora nunca será suficiente. Nunca, porque ela tem prazo, tem dono, tem condição. Hoje te elogiam, amanhã te ignoram. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. E você segue se moldando, segue se podando, segue se traindo. Maquiavel não falou em liberdade emocional com essas palavras, mas falou sobre o poder de não depender da moral alheia para decidir o próprio destino. Aquele que negligencia o que se faz por aquilo que deveria ser feito, caminha para a ruína, ou seja, quem vive tentando ser o que os outros esperam, perde a própria força. A escravidão da validação é sofisticada. Ela te faz parecer bom, mas te mantém fraco. Ela te deixa amado, mas nunca em paz. E o mais perverso, ela te faz se sentir culpado por querer se libertar. Você começa a dizer não, e vem a culpa. Começa a ser mais direto, e dizem que você mudou. Começa a se priorizar e te chamam de egoísta. É o sistema se defendendo. O sistema de controle emocional que te alimenta com migalhas de aprovação, desde que você continue no papel que escreveram para você. Romper isso é um luto. Você vai perder pessoas, vai desapontar expectativas, vai ficar em silêncio em lugares onde antes era querido. Mas nesse silêncio, algo novo nasce. Liberdade psicológica é quando você não precisa mais que gostem de você para dormir em paz. É quando você sente orgulho das suas decisões, mesmo que ninguém aplauda. É quando você sabe que pode ser odiado e ainda assim continuar inteiro. Dostoiévski dizia que nada é mais sedutor do que a liberdade da consciência. E talvez seja isso. A sedução não está em agradar, mas em ser fiel a si mesmo, porque no fim das contas, a única aprovação que realmente te liberta é a sua. E ela não vem com curtidas, não vem com elogios, ela vem no silêncio, não espelho, naquele momento da madrugada em que você finalmente para de atuar e começa a existir. O mundo barulhento nos convenceu de que precisamos estar sempre presentes, sempre disponíveis, sempre sorrindo, sempre dizendo sim. Mas a verdade é que o respeito raramente nasce da presença constante. Ele nasce da ausência bem aplicada. Você já reparou como as pessoas só valorizam o que perdem? Como o silêncio, quando bem colocado, diz mais do que 1000 argumentos. Como o não frio, dito na hora certa, ecoa mais do que o sim forçado. Ser constantemente acessível é ser constantemente esquecido. Você vira cenário, conforto garantido, presença previsível. E o que é previsível nunca é respeitado. Maquiavel, com sua brutal lucidez, escreveu: os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos. Todos veem o que você aparenta, poucos sentem o que você realmente é. E o que os olhos não veem, imaginam. É por isso que a ausência, o silêncio e a distância se tornam ferramentas poderosas. Elas criam mistério. E onde há mistério, há poder. Mas atenção, não é sobre manipular, é sobre preservar-se, sobre não se doar a quem não sabe receber, sobre parar de explicar, justificar, implorar. O silêncio é o grito dos que não aceitam mais mendigar respeito. A escassez é o gesto dos que sabem o valor do próprio tempo. A indiferença é a vingança elegante de quem cansou de ser emocionalmente usado.
A sua presença só terá valor quando for retirada de onde não é valorizada. Você não precisa gritar para ser notado. Precisa saber sumir quando necessário, seja como uma joia rara, vista por poucos, tocada por menos ainda. Porque o que é raro é respeitado. O problema é que fomos ensinados a acreditar que ser amado exige ser sempre presente, mas não contaram que o excesso desgasta, que estar sempre ali faz com que parem de ver você e passem a enxergar apenas o papel que você cumpre. A ausência, quando usada com consciência, reorganiza dinâmicas. Ela força o outro a encarar o vazio que você ocupava. E aí duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa percebe que perdeu algo valioso, ou revela que nunca te valorizou de verdade. Ambos os cenários são libertadores. Jung dizia que o encontro com o self exige solidão. E talvez seja isso. Você precisa desaparecer um pouco do mundo para reaparecer para si. É na ausência que você redescobre sua autonomia. É no silêncio que sua dignidade grita. É na escassez que sua presença se torna memorável. Ser sempre acessível é barato. Ser seletivo é poder. E a indiferença, ela é a prova final de que você superou o desejo de agradar. Quando você consegue olhar para alguém que antes controlava suas emoções e sentir nada, você venceu. O respeito começa quando você não se explica mais, quando sua ausência se torna resposta, e quando sua presença é percebida como um privilégio, não um direito. Então desapareça de vez em quando, não para manipular, mas para lembrar ao mundo e a si mesmo que você não é propriedade de ninguém. Você é território sagrado e só pisa nele quem souber honrar. Ser querido é confortável, mas ser respeitado é libertador. Você não precisa mais sorrir para ser aceito, nem se calar para ser amado, porque no fim, o preço da aprovação é alto demais. Custa a sua verdade. Maquiavel nos ensinou que o respeito nasce da firmeza, e hoje talvez você esteja pronto para dar esse passo, não para se tornar cruel, mas para se tornar inteiro. Lembre-se, quem tenta ser tudo para todos acaba sendo nada para si. Chega de se dobrar. É hora de se levantar. Se você chegou até aqui, obrigado. Não por me ouvir, mas por ter coragem de se ouvir. Poucos encaram a verdade de frente. Você encarou. Espero que este vídeo tenha sido como um espelho. Incômodo, talvez, mas necessário. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. Se você curtiu esse vídeo, talvez seja um sinal de que está pronto para jogar fora a coleira emocional. Então faz o seguinte: curte, comenta, compartilha, se inscreve ou não. Não vou implorar. Eu também aprendi a me respeitar. Agora, os vídeos que estão aparecendo na tela, não vou te contar do que se trata, mas digamos que, se você clicá-los, pode acabar descobrindo coisas sobre você que talvez preferisse não saber, ou preferisse saber antes. A escolha é sua. Nos vemos lá. Ou não. Você decide.